Inglês Nota 10 apresenta Resumo Nota 10. E no vídeo de hoje vamos comparar o Simple Past com o Present Perfect. Quais as diferenças? Quando usar um ou outro? Veja agora no Resumo Nota 10. Regras do uso do Simple Past. Quando usamos o Simple Past, nós dizemos quando a ação aconteceu. Nas perguntas usamos did para outros verbos, mas para o verbo to be, que significa ser ou estar, usamos was ou were. Nas negativas usamos didn't para outros verbos e wasn't ou weren't quando estamos trabalhando com os verbos ser ou estar. Nas afirmativas, usamos o verbo na sua forma passada, que pode ser regular, terminado em ed, ou irregular, que não tem um padrão claramente definido. Vejamos alguns exemplos. Como podemos ver, na primeira pergunta, o nosso verbo principal é o see, que significa ver. Como não se trata do verbo be, vamos usar o did para marcar que se trata de uma pergunta. Ao mesmo tempo, o verbo see fica na sua forma presente mesmo. A segunda pergunta, por outro lado, é onde você esteve na noite passada? Note que esteve é o passado do verbo estar, que em inglês é o be. E para o verbo be e suas conjugações, não usamos auxiliares como o did. Na primeira pergunta não havia o verbo ser e nem o estar, e por isso usamos o did. Nossa primeira frase negativa também trabalha com um verbo que não é o be. Por isso, a negação é feita com did mais not mais o verbo no presente. A segunda frase, por outro lado, trabalha com o verbo be. Ela não estava aqui. Portanto, usamos wasn't. Na primeira afirmação, a intenção é usar o verbo ir no passado, já que a frase diz foi ao Rio ontem. Portanto, usamos o próprio passado do verbo go, que é went. A segunda frase afirmativa tem o verbo estar, já que a intenção é dizer eu estive no Rio ontem e não eu fui, como a frase anterior. E como estive é conjugação do verbo estar, que em inglês é be, a oração fica I was in Rio yesterday. Present Perfect. A principal diferença com relação ao Simple Past é que no Present Perfect não dizemos quando a ação aconteceu. Essa informação fica omissa ou subentendida. Nas perguntas, usamos have ou has mais um verbo no particípio passado, também conhecido como terceira coluna. Nas negativas, usamos haven't ou hasn't, mais um verbo na terceira coluna, e nas afirmativas, usamos have ou has, mais um verbo no particípio. Vamos a alguns exemplos. Neste caso, vemos que não há diferença estrutural independentemente de qual verbo usarmos. Na interrogativa, o have ou has fica antes da pessoa. Nas negativas, como havíamos visto, usamos haven't ou hasn't. E nas afirmativas, combinamos have ou has com um verbo na terceira coluna. Agora é a sua vez. Vamos a um desafio para ver se você entendeu. Eu vou escrever algumas frases para você passar do português para o inglês, ok? Eu vou esperar 10 segundos antes de te dar a resposta, mas se precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo. Ready? Let's go!
E aí, acertou? Tem um ditado em inglês que diz practice makes perfect, ou seja, a prática leva à perfeição. Pratique, persista e tenha paciência, você vai conseguir. Thanks for watching, see you later!